Fala, meus jovens. Cara, eu fiz hoje 4 reuniões de fechamentos, uma praticamente seguida da outra, fora todas as outras coisas, nem quero entrar nisso. Se você não me acompanha, inclusive no Instagram, começa a me seguir no Instagram que você vai ver que o que eu tô falando não é brincadeirinha, é sério, tá? Por que eu tô gravando o vídeo dessa forma? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Por que eu tô gravando o vídeo dessa forma? Deixando meu celular carregar, esse é meu celular principal. Porém, eu tô com esse daqui que eu peguei pra ficar também gravando conteúdo e tudo mais. E eu vou ir agora, cara, eu fiz 4 reuniões de fechamento e aí eu te falo sobre ser inconformado. E eu quero falar com você sobre isso. Eu poderia simplesmente não ir num evento. Para pensar, fiz 4 reuniões de fechamento seguidas ainda. Tem várias coisas que eu preciso fazer. Mas vai ter um evento de empreendedores, um evento de empresários. E eu quero estar lá. E é o que eu te falo sobre ser inconformado. Eu poderia simplesmente aceitar, vai ser cansativo, eu vou ter que me deslocar, o evento é longo. Mas eu vou fazer isso para me conectar com esses empresários. E aí eu tô fazendo esse conteúdo aqui para vocês porque eu vou gravar e eu vou fazer justamente um conteúdo assim. Esse lugar que eu tô indo, inclusive, é um lugar específico e na minha visão é um dos melhores lugares para conseguir clientes, tá? Ronaldo, que lugar é esse? Cara, quem é membro do canal sabe que lugar que é esse, porque eu soltei um vídeo. Inclusive eu recomendo que você veja, mas precisa se tornar membro, porque foi um vídeo justamente falando sobre qual que é esse lugar que eu descobri. E só para você ter uma noção, para descobrir esse lugar, quem que me trouxe isso foi um cara que ele faz parte... Eita, tá tudo molhado, nem sabia que tava chovendo. Que ele faz parte do Subido Pro. O que é o Subido Pro? É basicamente uma mentoria de, sei lá, quase 30 mil reais que você paga para ter acesso. 30 mil reais, a gente tá falando do preço de um carro, tá? E eu soltei essa informação de forma específica e explicativa ainda, tá? Tô aqui na minha casa, né? Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês 30 mil reais em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui. E tudo isso por apenas R$ 97,00. Explicativa, falando justamente de como, tá? Como você utilizar e aproveitar isso. E para se tornar membro é apenas 20 ou 30 reais, é tipo um preço bem baixo. E aí você tá tendo informação do Subido Pro. E cara, eu fui na semana passada, eu não trouxe pra vocês, tá? Mas eu fui na semana passada nesse evento. E eu tô indo hoje também. Mas só que esse evento foi em outra região. Eu tô indo hoje em outra região, mas tipo assim, lugares diferentes. Mas o evento é basicamente o mesmo, sabe? Então vou me conectar com novas pessoas, vou conhecer novas pessoas, vou ter uma nova experiência. E pra mim faz sentido eu estar lá. E pode ser que eu esteja totalmente errado? Pode, mas pra mim faz sentido. Por quê? Para pensar comigo. Quando a gente quer conseguir cliente, quem que é a pessoa que a gente quer falar? É o dono do negócio. Se a gente conseguir falar diretamente com o decisor, pegar meu celular, tô deixando ele carregar um pouco, porque ele tava um pouco descarregado. Se a gente conseguir falar com o decisor, muda muita coisa. Com certeza muda muita coisa. Então, a principal dificuldade, entre aspas, que a gente tem no nosso negócio é de conseguir falar com esse decisor. Por isso que eu ensino aqui prospecção, por isso que eu ensino aqui formas de você conseguir seus clientes. Porque você tem dificuldade nisso. Mas agora imagina que você tem um lugar onde você consegue falar diretamente com o decisor. E é esse lugar. Cara, e aí, tipo assim, não é um evento onde é evento. Tem momento para network, tem momento para me conectar com empresários. Aí você pode pensar assim, cara, mas quanto custa para ir nesse evento? Cara, é de graça. É de graça, é totalmente gratuito, eu não tô brincando, tá? E é bizarro isso.
Porque, tipo, é um lugar que tem pessoas qualificadas, pessoas que são o meu potencial cliente e que é de graça. Eu não pago nada pra ir. Tipo assim, eu vou pagar com transporte, com deslocamento, mas no evento eu não pago nada. Qualquer evento que você vai, cara, de verdade, a gente às vezes vai num evento, eu não vou falar meio bosta, tá? Mas é um evento ruim, que a gente paga 300, 400 reais, 500 reais. E o evento é ruim. Esse evento é de graça e só tem empresário, tipo assim, é o meu público-alvo. Por que não ir? E é por isso que eu tô falando pra vocês, por que você não vai ir também? E detalhe, eu não tô falando de um lugar, de um negócio que tem só aqui em São Paulo, tá? Onde eu moro. Tem em várias regiões, então vocês vão acompanhar o meu vídeo hoje sobre esse evento e tudo mais, um pouco desse momento. E aí eu vou gravando. Detalhe, eu vou me deslocar, pode ser que eu volte de Uber, mas eu vou ir provavelmente de metrô ainda. Nem vou ir de carro nem nada, nem vou pegar Uber, porque, sei lá, cara, eu busco, tá? Nesse momento, principalmente, viver minha vida com os custos mais baixos possíveis. E sim, eu poderia ir de Uber, sim, eu poderia comprar um carro, mas não, eu não faço isso. Eu busco viver minha vida de uma forma com os custos mais simples e mais baixos possíveis, para chegar no momento que eu consiga ter uma renda passiva que sustente os meus custos da forma que eu quero. Então eu estou disposto a pagar o preço no agora para colher no futuro. E aí, você tá disposto ou não? Então eu vou trazer esse conteúdo para você e vamos para cima. Nós somos multicasa, então eu atendo o cliente onde ele preferir. Nós conseguimos atender em todas as áreas em relação ao financeiro. E o que está mais sendo demandado pelos nossos... Fala, meus jovens! Cara, acabei de voltar do evento. Vocês viram alguns vídeos, né, do evento. Trouxe aqui, a gente ganhou algumas coisas, tanto de cartões, por exemplo, que eu troquei com pessoas, que eu peguei de negócios, tá? Que a gente tá falando de decisores, uma medalhinha que eles deram lá. Cara, trazer aqui pra vocês como foi o evento e o que eu recomendo pra vocês, tá? Como vocês sabem, e vocês também são assim, a gente que trabalha como gestor de tráfego, a gente tá muito acostumado ou se você trabalha para uma agência, ir para agência, se você trabalha home office, trabalhar de casa. E para quem tem agência e tudo mais, também está muito acostumado a ir para agência, ou se você tem um escritório em casa, também trabalhar de casa. Então a gente, não só a gente, né, mas como muitos empreendedores, muitas das vezes, não tem tanto contato assim presencial com outros empreendedores. E esse evento, cara, de verdade, foi um evento incrível. Eu queria transmitir. É que eu não sei lá se pode ficar gravando, sabe? E às vezes pode atrapalhar também enquanto eu falo, enquanto tá acontecendo tudo. Então é uma experiência para ser realmente vivida. E foi um evento que eu me conectei com muitas pessoas. Cara, aqui como eu mostrei pra vocês. Aqui a gente tá falando de dezenas de cartões. E aí não foram cartões que assim, você pega e pronto. Não, você conversa com a pessoa, você entende sobre o negócio dela. Eu muitas das vezes dei pitaco de sugestões que na minha visão poderiam trazer retorno e resultado para ela, aumentar faturamento e tudo mais, de forma realmente genuína. E em compensação também acontece o contrário, das pessoas consequentemente chegar até mim e aí me falar, cara, eu acho que talvez seja bom você fazer isso e aquilo, e aí você pergunta sobre certas coisas, então todo mundo consegue ter uma troca ali muito genuína, muito sincera, muito honesta. E consequentemente é um ambiente muito, mas muito maravilhoso. Porque, óbvio que ali as pessoas não trabalham com o que eu trabalho, são segmentos totalmente diferentes. Vou falar um desses daqui pra vocês. Por exemplo, a pessoa trabalha com lavanderia, delivery de retirada e entrega. É uma coisa muito diferente. Porém, ele tem os mesmos... Presta atenção, tá? Ele entende como é empreender no Brasil, ele entende como é você ter que se virar, ele entende como é você ser líder, ter a liderança ali pro negócio dele. Ele entende que ele precisa aumentar o faturamento. Ele entende que depende dele o negócio dele. Então, isso é muito legal, você ter essa troca genuína com essas pessoas. Eu tô falando de um dos segmentos, mas aqui são segmentos totalmente diferentes. Falei com vários advogados. E aí você escuta e você entende, e aí você dá sugestão. E não somente isso, né? Vocês também conversam sobre a vida, sabe? Então, cara... evento de networking, se você for em algum evento de networking, entenda que primeiro, de verdade, entenda isso. Você precisa pensar em como agregar, entregar, gerar valor para outra pessoa. E não como que você vai fechar cliente ali, cara.
Essa é a primeira coisa. Chegou a nova novidade, agora você pode fazer parte da nossa área de membros, no qual você tem conteúdo totalmente diferenciado, como por exemplo, todas as reuniões de fechamentos que eu fizer daqui pra frente, você consegue assistir. Além disso, eu trago dicas e coisas do meu dia a dia que realmente vão mudar e fazer com que você consiga fechar grande parte dos seus clientes novos e conseguir se tornar um gestor de tráfego diferenciado. Fechar cliente, principalmente em evento network, na minha visão, é muito mais você manter o relacionamento, construir relacionamento, conversar. É uma coisa que você não vai fazer assim. Tipo assim, você não vai ir pro evento e no evento tu já vai fechar o cliente. Não, não é assim. Não é assim. Você precisa nutrir esse relacionamento, você vai precisar trocar contato, trocar ideia com essa pessoa, sugerir, ajudar essa pessoa de forma genuína. Essa pessoa precisa enxergar, ela precisa ter uma percepção de valor no que você está entregando. E aí, a partir disso, ela, consequentemente, se ela vê isso, ela vai querer contratar seu serviço. Não tem como essa pessoa não querer contratar seu serviço, entende? Mas você precisa nutrir relacionamento, você precisa pegar contato, você precisa conversar. E aí é muito interessante, muito legal que, cara, enquanto você está fazendo isso, você tem ideias. De verdade, eu tava falando com basicamente eram dois amigos, né? Eles são advogados, eles são parceiros, mas eles trabalham em escritórios diferentes, eles têm escritórios diferentes. E aí eles estavam me contando, né, que um trabalha com uma especialidade, o outro trabalha com outra especialidade. E enquanto eu tava conversando com eles, eu não sei porquê, eu tinha conversado com uma outra pessoa antes, eu tava conversando com eles, me veio uma ideia, assim, muito boa pra outra pessoa, de forma dela conseguir adquirir mais pacientes e tudo mais. E aí eu terminei de falar com eles, terminei não, né, a gente tava falando ali, eu falei assim, cara, tive uma ideia. Aí eu tava passando, aí ela me viu, aí eu falei pra ela e ela falou, caramba, mano, isso faz muito sentido. Então são coisas que você tem em eventos assim. E quando você vai, presta atenção, tá? Que vocês sabem que eu sou vendedor. E eu não tenho vergonha disso não, eu sou realmente vendedor, eu gosto de vender, eu acredito que eu nasci pra isso também, tá? Óbvio que eu desenvolvi e aprendo sempre, mas eu acredito que eu sou muito vendedor. E cara, um dos princípios na minha visão da venda é você agregar valor de forma genuína. Eu fiz isso hoje no evento, no qual, cara, às vezes eu fui falar com uma pessoa e ela me falou assim, né? Ela falou assim, já tá querendo me vender seus produtos, seus serviços. Aí eu falei assim, não, falando bem sério, tá? Não tô falando nem de vender, nem nada, mas realmente pra te ajudar. Faz isso e aquilo. Tipo assim, eu passei pra ela o que fazer na minha visão pra ela gerar mais resultado. E ela tava achando que de primeira impressão, ela achou que eu tava tentando vender alguma coisa ali, né, de imediato. Mas eu disse, não tô te falando o que fazer. Porque de fato isso é o que faz vender. Você não precisa ficar, compra de mim. Você precisa agregar valor e as pessoas enxergarem valor no que você tá oferecendo pra elas. Quando elas enxergarem valor, ela fala, caramba, esse cara ele me ajudou, eu apliquei o que ele fez e já me gerou resultado. Nossa, eu acho que faz sentido eu conversar com ele, faz sentido eu marcar uma reunião com ele, faz sentido a gente trocar contato, faz sentido eu buscar a ideia e ajuda com ele. E aí muda o jogo, percebe? Eu tô muito cansado, vou ser sincero com vocês, aqui eu trago como que funciona meu dia a dia pra vocês. Eu tô muito cansado, mas muito cansado mesmo. Eu fiz 4 reuniões hoje de fechamento direto. Tipo assim, uma em seguida praticamente da outra. E aí, vocês que fazem reunião de fechamento, se você não faz, você não vai me entender. E aí, inclusive, eu falo pra você. Primeiro, se torna membro do canal para que você consiga ter acesso às minhas reuniões de fechamento, porque eu tô documentando tudo. Segundo, link na descrição para entrar e fazer parte da comunidade. E deixando claro, tá? Só se fizer sentido pra você. Óbvio que você cresce muito nesses meios, tá? Mas só se fizer sentido pra você. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu fiz 4 reuniões de fechamento seguidas. E vocês sabem, né? Que fazer reunião de fechamento não é somente, tipo assim, você entrar e fazer reunião de fechamento. Não. É uma reunião que você precisa escutar o cliente, você precisa se desenvolver, você precisa fazer uma apresentação, você precisa... não é tão simples assim. Precisa de uma certa energia. Não dá pra você falar assim também com o cliente. Não, você precisa realmente mostrar que você tá ali. E aí, não tem só essa parte, né? Você precisa, pelo menos, eu meio que preparo essa reunião de certa forma. E por preparar essa reunião, é algo que exige ainda um pouco mais de esforço.
Então eu fiz 4 reuniões seguidas, mais a preparação dessas 4 reuniões. Só para vocês terem uma noção, eu basicamente treinei super rápido, fui pra academia para eu conseguir fazer essas reuniões e focar de fato nisso. E aí, quando eu terminei, eu pensei, eu analisei, tá? E é isso que eu falo pra vocês sobre ambição. E eu vou bater nessa tecla pra vocês entenderem. Eu sei que não dá pra eu gerar ambição em você, mas eu posso dizer que você às vezes está confortável, que você muitas das vezes está acomodado, tá? E por que eu tô te falando isso? Porque eu fiz essas reuniões e, cara, quando eu terminei a última reunião, eu tava muito cansado. E aí eu cheguei a pensar, eu pensei assim, ó, caramba, eu acho que talvez eu vou ficar em casa assistindo algum conteúdo, estudar, fazer alguma coisa assim, ficar mais tranquilo, eu pensei. E aí eu já tinha me inscrito nesse evento pra ir de network e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que realmente faz sentido? Fiquei pensando. E aí eu falei, não, mano, eu vou ir. E aí eu decidi, vou ir. E por que eu decidi ir? Porque eu pensei assim, cara, eu fiz 4 reuniões de fechamento. E isso é incrível, sensacional. Meu dia foi incrível. Eu gosto disso, sabe? O negócio é fechar cliente, é ir pra cima, é fazer as coisas acontecer. Então, cara, incrível, feliz e tudo mais. Só que aí eu pensei, cara, eu posso não ir pro evento, e o que eu fiz hoje foi 4 reuniões de fechamento, ou eu posso ir pro evento, me colocar de forma desconfortável. Eu tô cansado? Tô, mas eu vou conhecer mais pessoas, vou ter mais oportunidades, posso fechar mais clientes, posso trocar mais ideias com outras pessoas. Que tipo de pessoa eu quero ser? E aí eu até te deixo esse questionamento, porque foi isso que eu pensei. Pensei, que tipo de pessoa eu quero ser? Que fez 4 reuniões, tá bom? Cara, em 4 reuniões tá bom? É isso? Tipo assim, então a partir do momento que eu fiz 4 reuniões, beleza, chega. Não, eu quero ser a pessoa que, tipo assim, vou fazer mais mesmo, vou fazer mais. Vou fazer mais que todo mundo, se for possível, vou fazer mais do que eu mesmo, do que eu fiz ontem. E eu nem tô falando aqui com base em comparação de, eu tenho que sempre me basear nos outros. Não, mas é realmente, cara, tem alguém pagando mais o preço do que eu? Essa é a pergunta. E aí eu falei, mano, quer saber? Vou ir. E eu fui, de verdade, eu tô muito mais cansado, obviamente, muito mais não existe, né? Mas tô mais cansado do que quando eu fui, obviamente, para pensar, né? Me apresentei, fiz pitch lá, conversei com um monte de gente, foi, assim, muito legal, discurso, foi incrível. Conheci muita gente. E aí, se eu paro pra pensar agora, valeu a pena ter ido? Cara, com toda certeza. Valeu muito a pena ter ido. E é a mesma coisa quando a gente pensa em ir pra academia. É a mesma coisa quando a gente pensa em levantar mais cedo. É a mesma coisa quando a gente pensa em prospectar. O que eu tô querendo te fazer pensar é que num momento pode ser que você não ache aquilo legal, confortável, de boa. E é normal, cara, para pensar. Eu tô cansado. Você acha que qual que é o natural? É eu querer ir para um evento que eu vou me conectar com dezenas ou talvez centenas de pessoas? Ficar conversando, porque, cara, é energia, né? Tipo, você gasta energia se você tá cansado. Falar sobre você, pensar em ideias de negócio ou em ideias para ajudar nos negócios das pessoas. Isso tudo é cansativo, obviamente é cansativo. Só que na minha visão vale muito a pena. Então você tem que pensar que tipo de pessoa que você quer se tornar e o quanto vale a pena o esforço que você tem que fazer. Isso você sempre tem que se questionar. Porque se a gente for pelo que é mais confortável, se a gente for pelo que é mais fácil, pelo que é mais tranquilo, a gente na maioria e na grande parte das vezes não vai fazer o que precisa fazer. E isso é um grande problema. Porque se a gente faz isso, o que acontece é que a gente não chega onde a gente quer também. Porque se você não se torna a pessoa que você precisa se tornar para conseguir o que você quer, você também não vai conseguir o que você quer, cara. Não adianta. Aí não adianta, porque eu tô te falando isso e eu te ensino sobre vendas, eu falo sobre parte comercial, eu fiz 4 reuniões de fechamento, eu tô ativo nisso. Agora, muitas das vezes você pode estar começando, ou você não tem a quantidade de clientes que você quer, e você tá parado, você tá confortável, você tá fazendo o que é mais simples, o que é mais fácil pra você. E aí não tem como você reclamar que você não tem resultado. E eu tô te falando isso porque eu tenho vários e vários alunos. Eu recebo coisa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no canal do YouTube, aqui no canal, dos alunos falando muitas das vezes, cara, comecei e não tive consistência. Comecei, mas desisti, desanimei. Só que é por isso que eu falo a importância de você andar em ambiente, cara. A importância. Se você vir aqui, se você for falar com um colaborador, eu tô o tempo todo, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima.
E você precisa se cercar de pessoas assim. Pessoas que querem a mesma coisa que você, que querem crescer. Que muitas das vezes estão com muito mais fome e sede que você. Porque essas pessoas vão olhar pra você e elas vão falar, vamos, 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 vamos. E você vai estar, caramba, eu tô fazendo muito menos, tô fazendo muito menos. E você vai se motivar também. Eu não acredito que tem como alguém te dar ambição, mas eu acredito que você consegue enxergar a ambição de alguém e falar, cara, eu tô pensando pequeno. E ficar de forma mais desconfortável, sabe? Então, o que eu tenho pra trazer pra vocês é que o evento ele foi muito bom. Busque, cara, de verdade, busque ir em eventos. Busque não só em eventos, mas como se conectar com as pessoas que estão no evento. O principal ativo do evento, e de verdade, eu tô te falando isso, e é uma coisa que eu não enxergava alguns anos atrás. Não enxergava mesmo. O principal ativo dos eventos não é você simplesmente ir por ir e aprender o conteúdo que tá lá. Na maioria das vezes, infelizmente, o conteúdo, beleza, legal e tudo mais, mas é meio repetitivo. O que pode fazer virar a chave do seu negócio, da sua cabeça, de você vender mais, conseguir mais clientes, é justamente se conectar com as pessoas. O principal ativo dos eventos não é o conhecimento, não é a sabedoria, é você se conectar com as pessoas. Ou seja, o principal ativo são as pessoas. Dependendo da pessoa que você conecta, muda todo o seu jogo. Dependendo da pessoa que você se conecta, pode mudar tudo na sua vida. E isso não é achismo, tá? Não é o que eu acho. É um fato, é a realidade. Pode construir amizade, isso aí pode... Porque no final, cara, a principal coisa da vida em si são as pessoas. A gente tá fazendo várias coisas por causa da gente mesmo. Por causa de Cristo, que também é uma pessoa. E por conta da nossa família. Então, no final das contas, tudo se baseia em pessoas. Então, começa a valorizar. E eu tô trazendo isso porque... eu venho aprendendo mais sobre isso e me desenvolvendo e colocando mais em prática e vem mudando, presta atenção, vem mudando muita coisa no meu negócio. E é por isso que eu tô falando isso pra vocês, cara, valoriza mais as pessoas, foca mais nas pessoas, pensa mais nas pessoas. Muitas das vezes a gente quer ficar, serviço, vender meu produto, vender isso, ganhar mais. Foca em ajudar mais pessoas. É uma coisa que eu já vi vários conteúdos, mas eu não entendi. Cada vez mais eu entendo mais sobre isso, de verdade mesmo. E eu tô te falando com quem tá com a energia de que voltou do evento e tá extremamente cansado. Foque em ajudar mais pessoas, que isso vai mudar a chave do seu negócio. Confia em mim. Eu vou deixar outros 2 conteúdos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, a gente vai chegar a 1000 inscritos. Vou deixar outros 2 conteúdos para você assistir e vamos pra cima!